Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje estaremos trabalhando um pouco sobre a história da micrografia. Vamos estudar o contexto histórico para ver como que se originou o estudo dessa área, assim como as suas estruturas. Na aula anterior, trabalhamos sobre o material genético, estudamos as estruturas do material genético, a leitura do material genético pelo RNA transportador. Fizemos uma atividade relacionada a esse tema e agora daremos continuidade ao nosso conteúdo. Bom, o nosso conteúdo, ele inicia entre 1638 com Zacarias Janssen. Bom, Zacarias Janssen foi inventor dos Países Baixos, considerado o inventor do microscópio óptico, criado em 1590, tá? Ele nasceu na data de 1580 e chegou a falecer em 1638. Bom, acredita-se que foi o primeiro microscópio a ser inventado foi esse de Janssen, tá? Por causa da sua pouca idade, descrito na literatura que provavelmente seu pai Hans Janssen, fabricante de lentes, ajudou ele na sua construção. Temos a imagem do Zacarias à sua direita e à esquerda temos a de um microscópio descrito como sendo o primeiro, tá? Observamos que a luminosidade era proveniente de uma chama que refletia em espelhos e assim chegava até o objeto devido à quantidade de espelhos dentro dessa estrutura que queria aumentar o tamanho da minha estrutura que estaria na lâmina aqui embaixo, tá? Esse foi o primeiro microscópio que foi criado, bem simples, tá? Bom, posterior a Janssen, Robert Hooke, ele que nasceu em 1635, chegou a falecer em 1703. Ele era químico e físico, foi um cientista inglês nascido na cidade de Freshwater. Ele estudou em 1653 na Universidade de Oxford. Robert Hooke, ele permitiu a partir do momento, que ele estava em Oxford, começou seus trabalhos na própria universidade, começou a trabalhar como assistente no laboratório, posterior tomou a frente, no laboratório. Ele foi um dos que aprimorou a utilização da micrografia, tá? Sendo o primeiro a permitir a visualização da parede celular morta já. E ele que descreveu, como os seres vivos tendo todos a célula como fundamental, uma estrutura fundamental. Então, a sua contribuição aos estudos das células foi essencial para a área de biologia celular. Futuramente, Robert Hooke, ele colocou em sua monografia, ele criou um livro para descrever todos os seus experimentos e assim mostrar para a área científica, e divulgar o seu trabalho em um livro ao qual foi um dos primeiros na área, de biologia celular a trazer a descrição da célula, tá? Já com essa imagem aqui, que é a imagem descrita como na época, tá? Como Janssen anteriormente, a imagem do microscópio utilizada era basicamente aquele modelo, bem rudimentar, bem simples. Bom, Antônio Van Leeuwenhoek, ele que nasceu em 1632, chegou a falecer em 1723, foi conhecido pela sua contribuição para melhorar
para o melhoramento da microscopia, utilizou um microscópio feito por ele mesmo, e ele tinha um acervo, né? Ele tinha uma quantidade de lente de aproximadamente 250 lentes para fazer a visualização de algumas estruturas. Bom, Anton van Leeuwenhoek, ele contribuiu com a biologia celular, ele trouxe algumas contribuições significativas que são até hoje descritas na literatura. Ele foi um dos primeiros, para não dizer o primeiro, né, a visualizar a fibra muscular. Ele estudou micro-organismos, ele visualizou bactérias, protozoários, e também como contribuição, ele também visualizou o fluxo de sangue nos capilares sanguíneos de peixes. Então, Anton van Leeuwenhoek, ele utilizou a microscopia para trazer toda essa inovação para dentro da biologia celular. Jean Chalmerdin, ele que nasceu em 1637, veio a falecer em 1680, era filho de um farmacêutico. Seu pai, ele tinha uma grande coleção de história natural, por isso era bastante conhecido na cidade onde morava. Ele estudou anatomia, foi um dos pioneiros no uso da microscopia, descobriu os glóbulos vermelhos do sangue e também descreveu algumas estruturas, como estruturas do cérebro, do pulmão, medula espinhal. Nehemiah Grill nasceu no ano de 1641, veio a falecer no ano de 1712. Ele era filho único, estudou anatomia vegetal no ano de 1664. De formação, ele era médico. Os seus estudos na área de pesquisa ajudou ele a fazer descrições sobre as estruturas das plantas. No ano de 1682, ele fez uma importante publicação denominada de Anatomy of Plant. Essa publicação só foi possível graças aos seus estudos voltados para anatomia vegetal. Então, ele estudava muito asterácea, tá? Aos seus estudos com asterácea, ele conseguiu descrever quase toda a chave anatômica para a classificação desse grupo, e ele só conseguiu isso através da microscopia que ele utilizava. Marcelo Malpighi nasceu no ano de 1628, veio a falecer no ano de 1694. Ele foi um médico e biólogo. Ele, como médico, ele trabalhava dentro da área de anatomia e fisiologia. Ele era italiano. Foi um dos pioneiros na utilização da microscopia. Então, ele, graças a essa abrangência de estudos na área da microscopia, ele foi considerado por muitos como sendo um dos fundadores da fisiologia comparativa e da anatomia microscópica, tá? Então, Marcelo Malpighi foi um dos que iniciaram os estudos fisiológicos comparativos entre os animais e também das estruturas microscópicas. Graças aos seus estudos, rendeu a ele algumas homenagens, igual temos algumas estruturas que foram nomeadas para homenageá-lo. Temos o corpúsculo de Malpighi, que é uma estrutura que é encontrada no rim humano. E temos o túbulo de Malpighi também, que são algumas estruturas que é encontrado no sistema excretor de alguns invertebrados. Teoria celular. A teoria celular foi descrita por Matthias Jacobi
e também pelo Theodor Schwanz. Essa teoria ela foi descrita em 1830, tendo como pilar principal todos os organismos vivos são formados por um ou mais células. As células são consideradas unidades morfológicas e funcionais de todas as formas de vida, e todas as células originam-se de outras células, ou seja, para que um animal seja considerado vivo, ele tem que ter uma célula que origina outras células, ou seja, divisão celular, seja por meiose, seja por mitose. Porém, dentro da teoria celular, temos um pequeno impasse com relação ao que é vivo e ao que não é, porque para eles o pilar deve conter todos os animais vivos deve ter célula. E essa célula tem que ter a capacidade de se replicar a partir dela mesma, tá? E os vírus não seguem esse padrão, porque os vírus são parasitas intracelulares e obrigatórios. Ou seja, o vírus ele só consegue fazer a sua replicação após ele se hospedar e despejar, né, acrescentar o seu material genético dentro do interior de uma célula. Fazendo isso, a gente tem todo aquele procedimento visto nas aulas anteriores, que entra a formação de novas proteínas, né? A leitura da fita de RNA para DNA, e assim o vírus consegue fazer sua replicação, seja ele no ciclo lítico ou seja ele no ciclo lisogênico, tá? Bom, e todas as células, como diz a biogênese, se origina de outra pré-existente, que é um dos fundamentos da teoria celular. Porém, os vírus eles não têm a capacidade de se autorreplicar, né? A menos que esteja parasitando o interior de uma célula. Por isso, muitos pesquisadores batem o martelo, né? Falando que os vírus não são vivos devido a isso, não segue os princípios da teoria celular. Com a microscopia óptica, vimos até então como que a microscopia evoluiu e como ela foi aplicada no decorrer dos anos, e até chegar nos dias atuais, ao qual temos a microscopia já de uma forma avançada, tá? Aqui tem uma região denominada de canhão, outra que é a do revólver, que é onde vai ficar presa as minhas lentes objetivas, tá? Temos essa região denominada de platina ou mesa, tá? Você pode estar chamando ela de mesa ou de platina. Aqui eu tenho uma pinça, que é onde eu vou estar colocando a minha lâmina, tá? Essa lâmina, ela é feita de vidro, por isso na hora de manusear tem que tomar um pouco de cuidado. Temos a região do diafragma, que é onde a luz vai entrar e vai sair. Aqui aqui está aparecendo um espelho, porém mostra que esse microscópio é um pouco antigo, tá? Então aqui geralmente temos a região da lâmpada, tá? Que é onde vai aparecer a estrutura, né? Que vai aparecer a lâmpada que vai iluminar aqui essa região da platina. Iluminando aqui eu vou conseguir visualizar todas as minhas estruturas. Bom, microscopia óptica. A microscopia óptica ela é utilizada do microscópio óptico, é aquele microscópio mais simples, derivado daquele primeiro que vimos desde o começo, tá? Então, esse é um microscópio que basicamente todo mundo que trabalha na área científica tem acesso a ele, e ele possibilita um aumento de até 100 vezes, onde eu consigo visualizar tanto o tecido de algum animal, né, algum epitélio de algumas células, ou até mesmo células vegetais, onde eu consigo visualizar estruturas, tanto parede celular quanto cloroplasto, entre outras estruturas, tá? Microscopia eletrônica. Essa já é um pouco mais restrita ao seu uso devido
as ferramentas utilizadas, porém a sua aplicação ela é bastante utilizada também para visualizar estruturas. Aqui temos uma mitocôndria, tá? Conseguimos ver com precisão a estrutura celular. Esse microscópio geralmente ele é formado através de uma imagem em um computador, então não é qualquer pessoa que vai ter o acesso a esse tipo de microscópio, tá? Ou microscopia. Porém, ela é bastante utilizada também para fazer imagem para artigos científicos. Microscopia de varredura. A microscopia de varredura, ela também já inicia o uso da informática para fazer a formação de imagens. Ela é bastante utilizada no meio científico para fazer a visualização de estrutura muito pequena, tá? Aqui temos uma estrutura que é de 100 micros, 100 micrômetro, muito pequena. E no caso a gente consegue ver perfeitamente a sua formação, tá? Temos aqui a imagem de um cariótipo, aqui temos os cromossomos todo alinhado ali no meio, né, no decorrer da divisão celular, na fibra do fuso ali, já quase puxando. E temos microscopia eletrônica de transmissão. Essa microscopia eletrônica de transmissão também utiliza a informática para fazer a visualização dessas imagens, porém já temos uma nitidez na nossa imagem, né? Então consigo visualizar estrutura de até 5 micrômetros, que é bem pequeno, tá? Microscopia de fluorescência, essa microscopia para mim tá vendo, eu vou ter que ter um corante específico para mim estar utilizando e assim fazendo a coloração daquela estrutura que eu desejo visualizar, tá? Então, antes de fazer toda essa verificação, essa visualização, tem a preparação do meu material. Microscopia de contraste de fase. Essa microscopia ela é utilizada praticamente num microscópio óptico normal, porém ela é um pouco mais avançada, tá? Então já consigo ver a estrutura um pouco mais detalhada do que na microscopia óptica. Então essa microscopia ela é bastante utilizada em universidade e também em estudo científico. Microscopia de polarização. Provavelmente na internet vocês já devem ter visto algumas imagens de grão de areia bem próximo, né? Que mostra todas as estruturas. Essas imagens são produzidas pela microscopia de polarização, o qual eu consigo tirar uma foto, tá? De estruturas bem pequenas de forma perfeita, tá? Então aqui temos pequenos grãos de areia onde conseguimos ver toda a sua formação e detalhes conforme a sua forma. E agora, pessoal, depois de falarmos um pouco sobre a microscopia, eu peço para que você acesse a nossa sala virtual lá no Google Classroom, veja todas as orientações que foram passadas no comentário da atividade, inicie a nossa atividade e entregue na mesma aula, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp pessoal que vocês têm anotado. E é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de cada um de vocês